A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que, deixa eu ver aqui, ó, controle de qualidade, controlar parâmetros, checar a qualidade. O álcool combustível é um produto de amplo consumo muito adulterado, pois recebe a adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o comercializa. Você vende, você tem um posto de gasolina, né? Se você misturar água junto com álcool, você lucra muito mais, porque a água é muito mais barata. Só que você consegue pegar isso por quê? Porque a densidade muda, né? Lembra que a densidade é uma propriedade específica, então a densidade você consegue saber quem é a substância, então você consegue saber que aquela água ali não é, que aquele álcool, perdão, não é álcool no padrão certo, né? Até porque a água tem mais densidade que o álcool, então álcool tem 0,8 grama por centímetro cúbico de densidade, a água tem 1 grama. Se você começar a botar água no álcool, qual vai ser a densidade do álcool? Não vai ser nem 0,8 nem 1, vai ser o quê? Alguma coisa entre esses dois. Se tu botar meio a meio, vai ser o quê? 0,9, um intermediário, entendeu? Se você botar agora 95% de álcool e 5% de água, a densidade vai ser 0,81, 0,82, mais puxada para o lado do álcool. Se tu pegar 99% de água e botar um pouquinho de álcool, a densidade da água vai para 0,99 dessa mistura, tá bom? É uma média ponderada, né? Vai ficar ali mais perto de quem tem mais influência na substância, tá bom? Tá, enfim. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o álcool combustível deve ter a densidade entre aqui, ó. A densidade do álcool combustível tem que estar entre 0,805 gramas por centímetro cúbico e 0,811 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Em algumas bombas de combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um densímetro. Se você parar no posto de gasolina e olhar isso aqui, você vai ver esses densímetros, né? E talvez você nunca tenha conseguido analisar. Mas é o seguinte, ó. Ela pode ser verificada por meio de um densímetro, similar ao desenhado abaixo, que consiste em duas bolas com valores de densidade diferentes e verifica quando que o álcool está fora da faixa permitida. Na imagem, são apresentadas situações distintas para 3 amostras de álcool combustível. Galera, essa questão aqui pode não parecer, mas ela é avançadíssima. Avançadíssima na necessidade de inteligência que cobra do aluno. Tá bom? Vamos lá. Ele falou que o álcool em si, tá? O álcool em si, ele precisa ter densidade entre 805 e 811, 0,805, 0,811, tá bom? E aí, ele tem aqui 3 amostras, né, de álcool. Detalhe, o álcool é o quê? Você concorda que o álcool é o líquido. E aí, ele vai fazer agora algumas afirmações aqui. Mas eu já queria, assim, antes falar com vocês, né, sobre como que tem que funcionar isso aqui. O que que acontece se eu pegar duas esferas, né? Isso aqui é muito avançado, você vai perceber agora, mas vem comigo. O que que acontece se eu porque ele falou que essas esferas elas têm que ter densidades diferentes, né? Tem que ter densidade diferente. Mas como que vai funcionar a densidade delas? O que que acontece se eu pegar, por exemplo, duas esferas, que uma delas tem a densidade 0,7 e a outra tem a densidade 0,6? Essas esferas elas vão conseguir captar a adulteração do álcool? Não vão, não vão. Por quê? Porque se o álcool tiver original, com mais ou menos 0,8 de densidade, o que que vai acontecer? O álcool vai ficar embaixo e as duas bolas vão ficar em cima. E se o álcool agora tiver um pouco adulterado para tiver com mais densidade, tiver com 0,81, ele também vai ficar embaixo. Se ele tiver com 0,9, ele também vai ficar embaixo. Se ele tiver com 1 de densidade, se for água pura, vai ficar embaixo também. Então eu não vou conseguir fazer nenhuma diferenciação com base nisso. E se essas duas esferas elas forem ambas, por exemplo, eu tenho duas esferas aqui, né, e ela tem assim, ó, 0,812, né, e a outra tem 0,813 de densidade. As duas são mais densas ainda do que o álcool. O que que acontece? Se o álcool tiver certinho, né, em qualquer faixa dessas, duas vão descer, as duas vão ficar assim lá embaixo, né? E aqui em cima vai estar o álcool certinho, com 0, tá com menos densidade, tá boiando. E agora se a gente adulterar o álcool colocando menos densidade nele, ele vai continuar boiando. Botou menos densidade, agora o álcool tá com 0,7, continua boiando. Tá com 0,6, continua boiando. Então, como eu tava dizendo, né, antes de eu travar aqui o negócio, tá? Você precisa. Nenhuma dessas situações aqui seria de fato eficiente para resolver. Qual é a situação eficiente que você tem aqui para resolver, tá bom? É você ter justamente duas esferas, uma com mais densidade e uma com menos densidade do que o álcool no padrão. Tá bom? Então, por exemplo, o álcool ele vai estar aqui no meio, né? E ele pode ter uma densidade que vai de. A densidade dele, a faixa dele era o quê? Era 0,812 até 0,805, tá bom? Então, 0,811 aqui no caso. Se você tem uma bola aqui que ela é um pouco mais densa do que o máximo de densidade dele, então, por exemplo, essa bola aqui, ela vai ter uma densidade de 0,812. E você tem aqui em cima uma bola que tem menos densidade do que isso aqui, ela tem 0,804, tá? Isso aqui é uma situação que tende a funcionar muito melhor, né? Porque você vai ter o álcool aqui
E o que que acontece? Se ele tiver com 805, tá 0,805. Perfeito, tá dentro do esperado, a bola mais densa vai ficar embaixo e a bola menos densa vai ficar em cima. 806, mesma coisa, a menos densa de 804 em cima e a de 802. Aí vai, 811, mesma coisa. Agora você adulterou o álcool, você botou 0,8, o álcool não tá com 811, né? O álcool tá com 0,815, vamos dizer assim. Opa, agora ele vai ficar mais denso e ele vai passar para baixo. E essa aqui vai subir. Conseguiu entender? E se você adulterar ele agora no outro sentido, se você agora aliviar, se você reduzir a densidade dele, né? Deixei a densidade do álcool agora apenas 0,800, né? Nesse caso, essa aqui vai ficar mais densa e ela vai afundar. Conseguiu entender isso? Só o funcionamento assim básico do densímetro aqui, tá bom? Desse densímetro principalmente. A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que a densidade da bola escura, ela deve ser igual. Detalhe, isso aqui é o mesmo densímetro, tá bom? Só que são 3 amostras de álcool combustível, né? Então tem alguma coisa aqui estranha, né? Dá pra ver que a amostra de álcool aqui ela tá mais densa do que as duas bolas, aqui ela tá menos densa do que ambas, e aqui ela tá com uma densidade intermediária, tá bom? Vamos lá, a densidade da bola escura deve ser igual a 0,811 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Que seria, no caso aqui, a mesma densidade a mesma densidade, né, limite do álcool. Isso não faz sentido, por quê? Porque se for a mesma densidade, né, se for 0,811, tá? Se a bola escura aqui ela tiver a mesma densidade, isso não vai me dar a informação correta, né? Porque tendo a mesma densidade fica apenas ele em equilíbrio, então não, tem que ter uma densidade ao menos um pouco diferente. A amostra 1 possui densidade menor do que a permitida. Não faz sentido, né? A amostra 1, justamente o álcool foi lá para baixo, então ela tá com mais densidade do que a permitida. A bola clara tem densidade igual à da bola escura. Se elas duas tivessem a mesma densidade, o densímetro não serviria para nada. Para que é precisar ter duas se você pode ter apenas uma, né? Se elas têm a mesma densidade. A amostra que está dentro do padrão estabelecido é a de número 2. Sim, a que está dentro do padrão estabelecido é a de número 2. Essa questão tá até pobrinha, né? Ela poderia ter explorado muito mais, explorou pouquinho, tá bom? Então tinha que ter falado ainda, né? Como que é a mudança de densidade em cada uma delas, tá bom? O sistema poderia ser feito com uma única bola de densidade. Essa aqui é muito boa, né? O sistema poderia ser feito com uma única bola com essa densidade aqui, tá bom? Uma densidade entre essas. Tá errado, tá? Por que que tá errado? Se você tiver apenas uma bola no sistema, então aqui, ó, eu tenho só uma bola, e coloca aí qualquer densidade que você queira. Coloca assim, ó, 0,812. E agora eu tenho aqui o álcool com a faixa certa de 0,811, por exemplo. Aí o álcool ia ficar o quê? O álcool ia ficar em cima, concorda? Nesse caso aqui, ele ia para cima, né? E essa bolinha aqui ia para baixo. Mas e agora? Quando eu adulterar ele, deixando ele mais. Ela tá embaixo, né? Ela tá aqui com a densidade dela de 0,812, né? E ele aqui tá com 0,811. Aí você fala assim: não, esse álcool tá padrão. Tá, mas e se eu pegar agora esse 811 e começar a reduzir, botar 0,7, 0,6? Ele vai continuar em cima. Então, como é que eu vou saber se ele não tá adulterado para baixo? Uma bolinha só vai permitir que eu veja se ele tá adulterado em um dos extremos e não nos outros, no outro, tá bom? Então, a resposta aqui é a letra D.